Eu estou ministrando sobre nascer de novo. Quando eu falo nascer de novo, não é nascer de novo, que não tem como eu nascer novamente, nem você. Nós nascemos uma única vez, temos a data de aniversário, mas nascemos depois, quando tomamos a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu tenho falado, na última palavra eu falei que aceitar o Jesus como Senhor e Salvador, qual é o benefício, qual é a recompensa? A música já diz, o galardão. O que é galardão? Galardão é a certeza da vida eterna, é a eternidade. E o que eu tenho falado é, quantas vezes nós temos olhado somente para o hoje, olhado para o agora. Você está tão preocupado, gente, mas isso não é errado, faz parte do nosso dia a dia. Quantas vezes eu me pego preocupado com circunstâncias do hoje, preocupado com metas que eu tenho que bater, preocupado com situações que eu não consigo resolver, preocupado em resolver algo, e mudar de ciclo, e tomar novas atitudes, e que as coisas aconteçam. E quando você fica tão focado no hoje, no material, você esquece a importância de ser uma nova criatura. Não é para o hoje, é para o amanhã, é a eternidade. E é esse senso de responsabilidade que eu quero trazer para você, igreja. 2 Coríntios 5,17 foi o último versículo que nós lemos na última palavra. Eu quero ler novamente com você. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E esse versículo fala muito comigo, porque quando você está em Cristo, o antigo foi. O que são as coisas antigas? Eu não sei te falar, aí é pessoal. Eu tenho as coisas antigas da Priscila, o que é antigo da Priscila, que passou, e que surgiram novas coisas. Eu tive que mudar muitas coisas na minha personalidade, no meu modo de falar, no meu modo de agir, no meu modo de ser, para ser a Priscila, nova criatura. Bispo Rodovalho fala muito isso. Eu lembro, na minha casa, desde pequena, eu cresci ouvindo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se transforma, você mata a sua carne, os seus desejos. Você tem desejos, você tem vontades, mas você não vai realizar os desejos e as vontades da sua carne. Você consegue quando o Espírito Santo toma conta do teu interior, quando você entende, você toma um posicionamento. Eu sou uma nova criatura. Eu permito que o Espírito Santo mude tudo dentro de mim. Aí na hora que você vai lá tomar decisões, aí você vai tomar decisão pela sua carne, ou você vai tomar decisões de acordo com a palavra de Deus, que vai refletir no seu futuro. Reflete no teu futuro como? A garantia da eternidade. Queridos, presta bastante atenção. Quando esse versículo diz, as coisas antigas passaram, e eis que surgiram coisas novas. O que é antigo? O que é passado? O que te atrapalha? O que pode te atrapalhar a ter a garantia da eternidade? Você precisa pensar nisso todos os dias. Você precisa ter esse senso verdadeiro, real, hoje. Sabe por quê? Porque é isso que vai te ajudar a tomar as decisões certas. Ah, bispo, então você está falando que eu vou ter medo. Não é por medo. Se for por medo, você não vai permanecer. Se você tomar uma decisão, exemplo, um casal, eles estão se ajustando. O homem, marido e a esposa precisam mudar muitas coisas. E eles tomam uma decisão de mudar. Mas se ele mudar por medo e ela por medo, aquela mudança vai durar só um mês, uma semana,
um ano. Vão passar os anos, o velho volta. Por quê? Porque não foi uma decisão verdadeira, não foi uma decisão genuína, não foi uma decisão lá do teu interior. A questão de você mudar, decidir mudar, tomar essa atitude de mudança, é porque você fala, é o meu futuro, é a minha certeza da eternidade. E é o que vale nesse mundo, porque tudo aqui é passageiro. Eu vou ler com vocês um versículo mostrando que Paulo fala claramente isso. Só que nós não conseguimos ainda enxergar isso, porque nós somos apegados a esse mundo. Porque é aqui que nós temos os nossos pais, filhos, amigos, marido, mulher. Mas quando você começa a ter esse entendimento de eternidade, esse senso de eternidade, quando ele é tão forte no teu interior, você vai fazer um sepultamento, é muito ruim. Mas quando você lê e você tem um entendimento, aquele corpo ali, ele está apenas dormindo, aquilo ali vai para o chão. O que vale é a alma daquela pessoa que está com Cristo. O Espírito, na verdade. O Espírito vai o quê? É a eternidade, é a certeza, a garantia da eternidade. E na eternidade não tem sofrimento, a eternidade não tem angústia, a eternidade não tem tribulação. A eternidade é um novo mundo, é o céu. Só que para ir para a eternidade existe este mundo passageiro, que nós estamos aqui. Agora, presta bastante atenção, você está aqui para cumprir um propósito. Você não está aqui à toa. Você não caiu nesse mundo de paraquedas. É isso que você precisa entender. Nós precisamos entender isso. Quando você entende que Deus tem um propósito na sua vida, claro, você entende esse senso de propósito, tudo muda. Você fala, calma, eu preciso tomar cuidado com as minhas decisões. Eu preciso tomar cuidado com os meus pensamentos. Eu preciso tomar cuidado com como eu vou agir na minha casa, com a minha mulher, com a minha filha. Você sabe que muitos casamentos, muitas famílias se acabam. Casamentos se vão. E o marido e mulher se gostam. Passaram às vezes 10, 15 anos juntos e acaba. Você fala, meu Deus, como que acabou? Porque eles não têm esse senso de eternidade. Porque é momentâneo. Eu não vou ficar mais sofrendo. Eu prefiro começar tudo de novo, achar uma nova pessoa que eu vou sofrer menos. E não vai sofrer, né, gente? Porque se você não resolver, você vai achar outros problemas na outra pessoa. E aí você destrói uma casa, vai destruir uma família, sofrimento, dor, exemplo para os filhos. Eu não estou dizendo aqui que se você, lógico que existem circunstâncias em que não tem mais como reatar, que realmente aconteceu, é impossível. Quem sou eu para julgar? Eu conheço pessoas que casaram de novo, que estão reconstruindo a sua vida por momentos específicos. Mas a minha posição como bispa, pastora de igreja cristã é lute até não ter mais jeito. Porque você vai tomar as decisões pensando, o que eu vou deixar de exemplo para os meus filhos? O meu senso de eternidade, que vale a minha eternidade. Porque senão nada tem valor. Você não vai lutar por nada. Se você se apegar somente às coisas materiais, não tem por que você lutar. Não tem por que você pagar um preço. Abre sua Bíblia comigo em Filipenses 1, 20 e 25. Filipenses 1, 20 e 25 diz assim: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, que é bem melhor.
Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como eu estou certo disso? Sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Esse versículo falou muito comigo, sabe por quê? O início dele mostra Paulo dizendo o seguinte: o meu dever e o grande desejo e a minha esperança é que eu não falhe no meu dever. O que é isso? Eu não vou falhar no propósito que eu tenho. Quando você tem entendimento de que Deus te criou para cumprir um propósito, o propósito de mudar, ser um exemplo na sua família. Que eu já atendi pessoas que falaram assim: impossível eu ficar casado. Na minha família, o histórico é de separação. Não tem ninguém que passa de 10, 15 anos de casado. E quando essa pessoa se torna uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, esse casal, eles têm esse entendimento. Eles falam com Cristo, tendo novas atitudes. O meu propósito é: Deus me criou, me trouxe para a igreja, para que eu possa mudar essa realidade da minha família. Através de Cristo, eu vou mostrar que é possível sim. Isso é o papel, isso é o poder do Espírito Santo, isso é Jesus. Vocês conhecem, nós temos pessoas perto de nós, ou exemplo, às vezes vocês mesmos passam por isso, já passaram. E por que você luta? E por que você vai lá e faz tudo? Você dá o seu melhor, você insiste, você faz jejum, você faz campanha, você busca ajuda. Por causa do seu senso de eternidade e de propósito. Você tem propósito, você vai cumprir o propósito, e você sabe que isso aqui é passageiro. Você fala: não, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer da melhor maneira possível, porque eu vou focar na minha eternidade, no meu fim. É a garantia. E aí depois ele fala assim, para mim tanto faz, morrer é lucro ou viver com Cristo. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo tem certeza que morrer é muito melhor. Porque ele tem certeza da eternidade. Lá não tem sofrimento, lá não tem dor, lá não tem lutas, lá não tem angústia. E aí você fica aqui: meu Deus do céu, então Deus nos permitiu estar aqui nesse mundo para passar por dificuldades, por momentos difíceis, por lutas? Não, mas elas fazem parte. Porque como Deus nos colocou nesse mundo para nós cumprirmos um propósito, agora presta atenção, se você entende o seu propósito, chama o Espírito Santo para habitar dentro de você, você caminha com o Espírito Santo, Ele te conduz, o velho ficou para trás, e você se torna um novo homem, uma nova mulher, um novo entendimento, novos pensamentos, um novo posicionamento, novos comportamentos, novas atitudes. Não tem como dar errado. Aí pode vir tribulação, pode vir luta, pode vir angústia, pode vir dificuldade, que você vai ser difícil, você vai ficar, né? Mas você sabe aonde recorrer, você sabe a quem recorrer, e você sabe que vai passar. Você sabe que isso é momentâneo, passageiro, e você foca no fim. Você foca no fim, no amanhã, na eternidade, amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aí ele fala assim: eu estou cercado pelos dois lados. Olha o que ele fala, gente. Ele fala assim: eu quero muito deixar essa vida, porque estar com Cristo é muito melhor. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim. Uma empresária veio, eu fui aconselhar. Ela estava passando uma situação difícil em casa com os filhos. Aí ela falou: eu estou cansada, Priscila. Eu estou cansada. Eu já me doei tanto. Já cumpri meu propósito. Meus filhos estão já formados. Mas é tanta luta. Ela falou assim: eu estou sofrendo. E eu prefiro que Deus me leve. Aí eu olhei, falei: você é doida? Você é muito nova. Não, muito melhor. Se Deus me levar, eu tenho certeza da eternidade. É exatamente isso que Paulo falou. Mas ela estava passando um momento de dor, em que ela falou assim:
Aí eu falei para ela, você precisa pedir para que o Espírito Santo renove as suas forças, renove o seu interior, porque o seu propósito, se Deus não te levou, não acabou. Se você está aqui ainda respirando, em vida, é porque tem propósito. Aí ela falou, mas é difícil. Eu falei, é difícil para todo mundo. Mas você precisa se apegar em Deus, você precisa vir para o altar. É o que eu estava falando mais cedo. Qual é a maior estratégia do inimigo? Te tirar da igreja. Fazer você ficar bem distante. Aí começa assim, não, eu estou ocupado, eu viajar, beleza. Ou está doente, assiste do online. Mas existem pessoas, não, hoje eu não vou, estou cansado, estou com preguiça. Aí você começa, daqui a pouco, é mais normal você assistir online do que vir presencial. E isso é uma artimanha do inimigo. É a mesma coisa? Não é. Foi um momento muito importante. Nunca mais vamos viver sem esse online. Faz parte. Mas você não pode deixar de congregar, de vir à igreja. Porque aqui você sente, aqui você vai para o altar, aqui você permite o Espírito Santo falar com você. Aqui você, é aquela coisa, eu fiz um movimento, o mundo espiritual precisa ver. Você sair da tua casa, você se esforçando e você dizendo, eu vou até a casa de Deus. Porque eu preciso ser renovado, eu preciso ser fortalecido. Amém? E isso é muito forte. E quantas pessoas hoje estão perdidas? Quantos casamentos perdidos? Quantos adolescentes perdidos? Gente, o índice de suicídio aumentou absurdamente. O índice de suicídio aumentou e o índice de tomar antidepressivo. Sabe o que é uma depressão? É uma pessoa que está afundada num abismo, num buraco negro. Sabe por quê? Porque ela não consegue entender qual é o propósito da vida dela. Uma pessoa que deixa a angústia tomar conta de si, uma pessoa que fica totalmente deprimida, que não tem vontade, sabe assim, eu não tenho vontade de viver. Lógico, você se entregou. Por quê? Sabe por que você não tem vontade de viver? Porque você não está cumprindo o que Deus te fez para cumprir. Porque eu tenho certeza que no dia que você falar, Senhor, eis-me aqui, me usa. Aí você fala assim, mas quem sou eu? Como é que Deus vai me usar? Eu sou o menor da minha casa, como Gideão falou. Quem sou eu? Moisés falou a mesma coisa, quem sou eu? Davi. Quem era Davi? Começa a olhar, José. Deus tinha um propósito na vida daqueles homens. Eles não eram nada. Eles eram os esquecidos, os rejeitados. Aquele que menos tinha condições. Mas Deus tinha um plano na vida deles. Eu não estou dizendo que Deus tem um plano na sua vida para você ser como eu, pregador aqui. Isso aqui é uma missão. É algo que Deus colocou no meu coração. Agora, eu falei mais cedo que o meu pai não me botou um revólver na minha cabeça e falou assim, você vai escolher ser pastora, Priscila? Não. Até porque teve um momento da minha vida que eu não queria de jeito nenhum. Que eu cresci num lar evangélico, vi os meus pais passando algumas dificuldades, com muita divisão, com traição, mas é normal. A traição, a divisão não acontece só na igreja, acontece com empresários, acontece na vida, em todas as áreas da sua vida, em casamento, business, sociedade, é verdade ou não é? E também acontece na igreja. As pessoas acham que a igreja é perfeita, não é, gente. Aqui é o lugar para nós sermos curados, transformados e permanecermos firmes para dar conta de enfrentar lá fora. Aí, meu pai nunca colocou, mas chegou um dia que Deus falou comigo. Agora, eu nasci para cumprir um propósito. Eu não tenho dúvida, mas eu aceitei. Eu falei, Senhor, eu estou disponível, me usa. Esses dias eu estava conversando com o bispo Lucas sobre isso, com o Lucas sobre isso, e ele estava falando assim para mim, ele fica brincando, ele fala muito sobre isso. Eu não pedi para ser bispo de tantas igrejas, de coordenar não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei que eu queria ser só pastor de uma igreja. E foi a verdade. Quando nós começamos a nos relacionar, ele fez uma pergunta, você quer ser pastora?
Eu não sabia que essa pergunta era decisiva para ele querer namorar comigo ou não. Mas eu acho que o Espírito Santo falou comigo e eu respondi sim. Eu falei para ele, e se eu tivesse falado não? Porque até então eu não queria. Mas eu já tinha voltado para a igreja. Acho que o Espírito Santo me iluminou, né? Fala assim. E aí eu falei, quero, mas eu tenho algumas ressalvas, eu tenho alguns medos. Todo mundo tem. E aí esses dias, a gente estava conversando, aí eu falei, Lucas, para. Você nasceu para cumprir um propósito, você aceitou, você não disse sim, sim. Então esquece, você não é mais dono da sua vida. Se Deus te colocou, Deus une propósito, gente. Se Deus te colocou comigo, na minha família, é porque Deus tinha que cumprir. Se Deus te levou para estar aqui hoje na Sara Sede, para você ajudar o Bispo Rodovalho, para você coordenar outras igrejas, estados, não sei o que. É o teu propósito. Se você fosse pastor de uma só igreja, você não estaria cumprindo o teu propósito. Mas existem pessoas que nasceram para cuidar de uma célula. Existem pessoas que nasceram para cuidar de uma igreja, que é o propósito delas. Existem pessoas que não são pastores, mas ganham pessoas para Jesus através do seu exemplo, lá na empresa, onde você trabalha, contando o teu testemunho. Você quer algo que ganha mais pessoas para Jesus? Quando você começa a contar o seu testemunho. Olha, passei por um momento difícil aqui com meus filhos, passei um momento difícil aqui financeiro, passei um momento difícil aqui com a minha saúde, aceitei a Jesus, o Espírito Santo me renovou, aí eu fui para uma igreja, ali eu fui fortalecido, aí eu me entreguei, o Espírito Santo me encheu, e eu passei por um processo de reconstrução, de restauração, e aí você conta as suas vitórias. Gente, não tem nada mais, isso é gratificante. Agora, presta bastante atenção. Paulo diz aqui, é uma escolha. Agora, tudo isso vale a pena por causa de uma coisa, por causa do fim, que você tem a certeza da salvação, que você está garantindo a eternidade, de estar com Cristo, que é o que vale, porque tudo aqui vai passar. E quando você tem esse entendimento, a sua vida se torna leve. Por quê? Porque você fala assim, peraí, isso aqui é passageiro, então eu vou fazer da melhor maneira, porque eu quero garantir a minha eternidade. O que vale para mim é a minha eternidade, é estar com Jesus na eternidade, é a garantia do depois. Olha o que Davi fala, abre comigo, lá em Salmo 119, 11. Diz assim, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Achei isso tão forte. Davi era um homem, né, um rei segundo o coração de Deus, um homem poderoso, chegou a ser um rei poderoso. E ele também tinha as crises, ele também tinha os momentos difíceis. Ele disse o quê? Guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Por que você acha que Davi pediu isso? Porque Davi sabia do futuro. Porque Davi falou, eu não quero errar, porque quem vai sofrer sou eu, quem vai perder sou eu, quem vai perder no futuro sou eu. E eu quero dizer para vocês que a decisão da eternidade é pessoal. Como eu falei para vocês, eu estou aqui porque eu decidi, porque eu amo o que eu faço, porque eu tenho certeza que eu estou cumprindo o meu chamado. Tem dias que é difícil, tem meses, semanas. Se eu for falar dos anos, eu passei uns 2 anos, 3 anos muito difíceis, com muitas coisas acontecendo, muitas mudanças, coisas boas, mas coisas muito ruins. Dá vontade de falar, meu Deus, para que isso? O sangue de Jesus tem poder. Mas quando você tem certeza de que o fim vale a pena, você consegue suportar, você consegue pegar as suas angústias, os seus medos, as suas tribulações, as suas dificuldades, e você entrega no altar como semente. E essa semente sobe ao céu como galardão para a sua eternidade. Amém, igreja?